Olá de novo, pessoal. Agora nós já entramos em contato com o nosso convidado. E como eu disse anteriormente, mas não ficou salvo, esse é o tema central da nossa vocação, do Instituto de Todos os Leigos. A nossa vida é seguir nosso Senhor Jesus Cristo e para isso a gente precisa de evangelizar, porque Deus quer a salvação de todos. Ele quis precisar da gente, então a gente tem que agir. Oi, olá, Tayane de novo. Obrigado pela presença. Agora vai. E então, Tayane já tinha escutado, né, Tayane? Mas é a essência da nossa vocação, da nossa vida, é fazer esse serviço de evangelizar o próximo, levar o próximo à felicidade plena e que a gente está caminhando para lá, que a gente já experimenta nessa vida o amor de Cristo, tão grande, tão belo, tão necessário para a gente, uma vez a gente descobre que Ele é o fundamento de tudo. Então nós precisamos de passar isso, precisamos de aprender também, né? Deus quer precisar das pessoas e Ele fez essa realidade na sua sabedoria incomensurável, de maneira que nós tenhamos que aprender com outras pessoas que têm um conhecimento que nós não temos. E no caso hoje nós temos um grande convidado, membro do Centro Dom Bosco, nossa inspiração, o grupo que começou todos esses grupos de leigos católicos que buscam levar... Boa noite, Cláudia. Buscam levar a novidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma felicidade muito grande para nós aqui termos alguém do Centro Dom Bosco. E alguém tão capacitado, né? Professor universitário, católico muito competente, muito dedicado. E agora nós já entramos em contato com ele e estamos aguardando ele se manifestar aí. Professor Luciano Pires, professor também do cursinho pré-universitário São José de Cupertino. Ótima dica para quem está querendo ingressar nas universidades. É fenomenal. Tem tudo que você precisa para passar no vestibular, tudo que você precisa para viver na universidade. É um cursinho pré-universitário, não é um cursinho meramente um cursinho para você entrar lá, é para você viver lá, viver a fé, encontrar a verdade e estudar de verdade. Agora eu vou mandar um pedido para o Luciano. Luciano Pires. Opa, voltei, mandei mensagem para ele, ele tinha mandado uma mensagem e agora ele já vai entrar. Peço perdão pelo atraso, ele pediu perdão também. Vamos esperar um pouquinho. Vamos crescer na virtude da paciência. Ó, entrou, graças ao bom Deus. Deixe-me convidá-lo. Solicitação enviada. Olá, Luciano, boa noite. Boa noite, meu caro. Boa noite, Obrigado Lucas. por Tudo aceitar o bem? convite. Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem. Melhor do que mereço, graças a Deus. Ah, que maravilha. Ô, Luciano, a gente já apresentou o tema aqui, a nossa live. Então você poderia fazer uma oração para a gente depois se apresentar e começar? Claro, claro, com todo prazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por rogai nós. por nós. São José de Cupertino, Rogai por nós. Santa Zélia e São Luís Martin, Rogai por nós. rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem.
Em primeiro lugar, eu queria me desculpar aqui pelo atraso. Tranquilo. Quando tratamos da live, eu acho que mencionei que eu tinha um compromisso um pouquinho antes e acabou se estendendo. Eu até agradeço que você tenha me chamado ali para me deixar mais alerta para eu não deixar passar da hora. Bom, o que eu faço então? Primeiro, eu me apresento, não é? Muito bem. Meu nome é Luciano Pires, eu sou professor de física, sou casado, 45 anos, pai de 3 filhos, católico, católico de missa tradicional, membro do Centro Dom Bosco aqui no Rio de Janeiro, que acho que tem sido bastante conhecido de todos, né? Sobretudo pelas últimas polêmicas envolvendo a campanha da fraternidade. Nossa inspiração. É a minha também, né? Eu não estou lá nesse fronte especificamente, mas para todos nós, o Álvaro tem abraçado essa difícil missão, né? E de fato tem mobilizado muita gente, as pessoas estão, os leigos estão acordando, né? Se tem uma vantagem, se algo de bom se pode tirar dessa fase terrível que estamos atravessando, é justamente tirar da mornidão o católico médio, né? Que realmente as coisas que estão acontecendo são muito graves. Mas é isso, eu sou professor de física, trabalho com educação básica, faço parte do apostolado do Centro Dom Bosco, né? Ministro palestras lá também. Sou professor do curso pré-universitário São José de Cupertino, junto com a professora Thais Ionezawa, lá na disciplina de física. E é isso, né? Maravilha, maravilha. E Luciano, a gente chamou aqui, foi um tema que especialmente eu que pensei nele. Por quê? Porque, como eu falei no início, quando a gente escuta a Boa Nova e adere ali, e começa a ter um relacionamento íntimo com o Nosso Senhor, pelos sacramentos, pela oração, na leitura das Sagradas Escrituras, e a gente vê que Deus vai agindo na nossa vida, que Ele é realíssimo, maravilhoso, a gente entra quase que num desespero de levar os outros, a gente vê indo para o inferno, né? E que negam esse amor tão grande. E aí, eu até vendo na minha incapacidade, falta de santidade também, infelizmente, né? Mas falta de meios também, eu não sei como fazer isso. Às vezes a gente pega e fica pensando, nossa, que vontade de sair e ficar num debate ali com fulano, vontade de, sei lá, a gente pode fazer panfletos, então a gente chama aquele pessoal para um grupo de estudo, a gente chama para debater aqui e tal, a gente fica quebrando a cabeça. Então, o que, que a gente deve fazer para, como leigos, né? A gente tem que lembrar bem diferente, sacerdote, leigo, religioso, né? Como leigos, e até estava vendo o vídeo do Bernardo, os vídeos do Centro Dom Bosco também. É uma tristeza muito grande a gente ver os nossos bispos, que grande parte são quase apóstatas, assim, né? Se não forem, né? É uma tristeza muito grande. Então, a gente até recebe um ônus um pouco maior, uma responsabilidade um pouco maior. Então, o que a gente precisa, Luciano? Qual seria o caminho ideal para um leigo levar os outros para a salvação de Nosso Senhor? Bem, essa é uma pergunta que não me parece ter uma resposta única, né? É uma pergunta muito desafiadora. Eu mesmo já, no momento em que eu me converti para valer, né, eu digo me converter para valer, porque eu na minha pré-adolescência, na minha infância e adolescência, pelos meus pais eu fui posto na igreja, né? Eu fui colocado para fazer catequese, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Até os 17 anos eu já tinha feito o crisma. E aí eu entrei para a universidade e foi tudo por água abaixo, né? Eu entrei muito cedo na universidade, fiquei fora da igreja por mais de 20 anos e só fui voltar em 2017. Então, e por que eu digo me converter para valer? Porque eu penso que talvez naquele momento inicial da minha vida eu não tivesse fé verdadeira. Uhum. Para mim não estava claro o que eram os sacramentos, o que é a igreja, a realidade sobrenatural que ela é.
E só hoje eu tenho condição de olhar para trás e ver que eu sou filho já de uma igreja em crise. Então, na minha paróquia, por exemplo, a maior parte do tempo, a mentalidade média que vigorava lá entre os jovens, essa é uma coisa meio difundida lá, era justamente teologia da libertação. E quando eu saí, estava começando a chegar um pessoal meio de fora, uns forasteiros assim na paróquia. Eu achei aquilo muito estranho, que era o pessoal da renovação carismática. Então eles tinham umas práticas muito diferentes do que eu estava acostumado. Era um pessoal, sem dúvida alguma, mais fervoroso, né? Manifestava um fervor religioso maior, mas eu não sei, tinha alguma coisa ali que me causava uma certa estranheza, sabe? O pessoal sentava lá no presbitério, queria ficar sentado rezando lá. Eu não sei, tinha uma coisa assim, eu não sabia dizer bem, mas eu achava, tudo me parecia um pouco exagerado, né? E a coisa dos dogmas, dos mandamentos, tudo isso não me parece muito claro. Não estava muito claro o que era um pecado para mim, sabe? Eu tinha umas crises de consciência, sim. Claro, eu tinha um certo alcance do que podia, o que não podia fazer segundo a doutrina, mas as implicações sobrenaturais disso não estavam claras para mim, né? Para mim não estava claro que um pecado é, de certo modo, um abalo cósmico, porque você está ofendendo uma dignidade infinita que é Deus, sabe? Isso para mim não estava claro. De modo que o que eu tinha de formação católica era pouco para o mundo universitário que eu ia enfrentar e depois o mundo profissional que eu ia enfrentar. Então, eu acabei me perdendo, né? Acabei perdendo essas referências todas. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje me parece que é fundamental para o leigo fazer a sua evangelização que ele primeiro se dê conta de que a igreja vive uma crise. Assim, eu não consigo pensar a evangelização hoje em dia sem pensar na crise da igreja. Por quê? Porque você quer levar as pessoas para a igreja. E as pessoas têm uma imagem da igreja católica, certo? Qual é a imagem da igreja católica que as pessoas têm? Bom, para começo de conversa, tem a imagem do Papa, tem a imagem de certos bispos, tem a imagem de certos padres que se tornaram muito famosos, né? Pop stars, eu poderia dizer, transmitindo uma ideia que em muito se afasta da verdadeira tradição, né? Infelizmente, a imagem que desde metade do século passado para cá se consolidou no imaginário das pessoas, não só por conta das coisas que aconteceram dentro da própria igreja, mas também pelo próprio movimento do mundo, né? Afinal de contas, o mundo quer derrubar a igreja, sempre quis, né? A gente vive uma batalha permanente. Uhum. Então, o que aconteceu, me parece, é que no meio do século XX, quem tinha que defender a verdade relativizou a verdade. Passou a relativizar a verdade, passou a querer se conciliar com o mundo, e passando o recado implícito, então, de que aqueles quase 2000 anos de igreja estavam permeados de erros, né? Só pode ser, esse é o recado que você passa. Quer dizer, a gente vai inventar uma igreja nova agora, que tem uma outra cara, né? Que tem, enfim, uma outra receptividade ao mundo. Quer dizer, que se nivela com o mundo, ela deixa de ser mãe e mestra da humanidade para se colocar em pé de igualdade e aprender com o mundo. Tem um Assim, hoje... tem um vídeo do Dom Helder Câmara, lá em Roma, durante o Concílio Vaticano II, né? Que ele pega e fala assim, muito extrovertido, assim, né? Falando lá em francês, para a mídia francesa, né? A mídia era uma coisa que estava muito forte ali. A gente tem que perder essa mentalidade que a igreja traz todas as soluções para o mundo. Nós estamos aqui para servir o mundo. Uhum. Bispo que é louvado por vários bispos atuais, CNBB, né? Sim, sim. Veja, sejamos muito francos, eu não consigo ver isso senão como uma traição a Cristo. Imagina, Cristo se apresentou, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então o católico ele não deveria ter medo
de dizer que ele conhece a verdade, sim. Ele conhece a verdade, porque a verdade se fez homem, Uhum. certo? Então, assim, existe uma série de respeitos humanos aí que, no afã de querer se conciliar com o inconciliável, o magistério acabou se perdendo, né? Então, qual foi a consequência disso? A consequência disso foi uma queda vertiginosa nas vocações religiosas, padres que abandonaram o sacerdócio, freiras que abandonaram os conventos, enfim, conventos que fecharam. Então, paradoxalmente, né, o próprio Gustavo Corsão falava disso, né, que estranha essa abertura da igreja, que afinal de contas levou ao fechamento de tantos conventos. Né? Que abertura é essa? Então, quer dizer, o fato é que muita gente perdeu a fé. Muita gente perdeu a fé. Né? A ponto de hoje, isso se reflete na arquitetura, se reflete na urbanidade das cidades. Né? A igreja que ela antes... Né? Toda cidadezinha tinha o quê? Tinha primeiro uma igreja lá no meio. Né? Você tem a igreja, tem a prefeitura, tem a delegacia, enfim, tem aqueles marcos da cidade. A igreja sempre foi... Isso se apagou no nosso imaginário. E A ela era igreja maior que era... tudo. Ela era maior que tudo. Exatamente. Se você caminha hoje no centro de uma metrópole como o Rio de Janeiro, as igrejas históricas, que são várias que nós temos no centro do Rio, elas desaparecem em meio à prepotência corporativa dos prédios comerciais. Isso é muito simbólico. Né? São Uhum. como torres de Babel. São como torres Uhum. de Babel. Então, quer dizer, o mundo não reconhece mais, o mundo cristão não reconhece mais a igreja como a sua principal referência, como uma referência de verdade, certo? E pode parecer prepotente isso, mas na prática todo mundo trabalha com alguma referência de verdade. Mesmo os revolucionários, que podem pregar culta desobediência, ora, com isso mesmo eles estão pregando uma obediência a si mesmos. Porque eu estou dizendo que você deve desobedecer, isso implica que você me obedeça. É inescapável isso. Então, você vê, a loucura que a gente está vivendo, inclusive, é uma loucura de irracionalismos. Né? Então, eu prego que você não obedeça, que você questione toda a autoridade, e faço isso fazendo uso de uma autoridade, que se não for reconhecida, o que eu estou pedindo que você faça não poderá ser feito. Tá certo? Então, na prática, a gente não vive sem autoridade, a gente não vive sem hierarquia, a gente não vive sem referências de verdade. Né? Quantas acusações, porque vocês estão querendo ditar regras para o mundo. Ora, mas em qualquer conversa sobre ética ou moral existe uma petição de absoluto. Se você chega e diz que não existe uma moralidade objetiva na realidade, ora, mas isso em si mesmo é uma petição de objetividade. O que você está manifestando para mim é uma petição de lei universal. Quando você diz, não tem moralidade absoluta. Então, se não tem, nem a sua, né? Então, nem isso que você está dizendo eu devo considerar. Né? Mas é aquele comportamento inconsciente, como se a pessoa tivesse conseguido furar uma bolha, né? E alcançar uma supra-realidade que só ela alcança, e aí ela sim está querendo ditar regra para os outros. Né? Então, essa contradição é a marca da mentalidade revolucionária. E isso entrou na igreja. Era o ponto que eu vinha desenvolvendo. Né? Então, assim, quando você pensa, bom, o que é evangelizar? Né? Qual é o business da igreja? Né? Qual é a finalidade da igreja? É salvar almas. Salvar almas. Você quer trazer as pessoas para a igreja. Mas qual é a imagem que as pessoas se acostumaram a ter da igreja? A imagem visível que as pessoas se acostumaram a ter da igreja não é a da verdadeira igreja. A verdade é essa. Né? É uma imagem construída em cima de muita irracionalidade, em cima de até de superstições, né? A fé como uma espécie de crendice, de autoconvencimento pessoal, de abdicação do uso da razão. Quer dizer, isso em nada corresponde à realidade. Mas é muito fácil você chegar em qualquer católico médio hoje, mesmo de muita idade, nos seus 60, 70 anos,
E se você perguntar a ele sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, bobear ele acha que isso é uma questão de opinião. Bobear ele não acredita que tenha. Muita gente não acredita, né? Então, assim, o fato é que a Igreja Católica, as paróquias, né, a vivência nas paróquias, ela se tornou muito protestantizada. Uhum. Ela é muito protestantizada. A sua estética acabou se aproximando da estética protestante. Claro que hoje a gente sabe que são inúmeras denominações protestantes e conflitantes entre si, inclusive. Você tem, por exemplo, o Álvaro fala muito isso lá no vídeo dele, o CONIC, né, esse arremedo de organização aí que pretende, né, ditar as coisas através da campanha da fraternidade, reúnem ali o quê? 4 denominações protestantes e pegam assim o refúgio do protestantismo, assim, aquela coisa mais rasteira, mais baixa, mais anticristã que você possa imaginar, né? Eles não vão colocar ali dentro alguém da Assembleia de Deus porque é um pessoal muito conservador nos costumes, né, por exemplo. Então, ou seja, a face pública da igreja hoje é uma face muito desfigurada, que lembra muito pouco o que a igreja sempre foi, pelo menos na figura da defesa da sua doutrina, né, pelo magistério. Então, o leigo hoje, eu acho que, em primeiro lugar, ele precisa tomar consciência do que é de fato a igreja, né, de reencontrar a tradição, o que passa necessariamente por uma compreensão a seu tempo da crise em que a igreja se encontra. Porque senão vai ter coisas que você não compreende. Você vai ficar achando que o que está acontecendo agora com a campanha da fraternidade começou agora. Isso não começou agora. Para a gente ter uma campanha da fraternidade assim agora, são décadas de problemas dentro da igreja, né? São décadas. Então, levar pessoas para a igreja. Mas que igreja? Então, a primeira coisa, o leigo ele precisa entender o que é a igreja. E hoje eu tenho, pessoalmente, muita dificuldade de encontrar essa igreja nas paróquias em geral, porque os padres já vêm muito mal formados há décadas, os seminários foram completamente corrompidos, né, pelo ensino de filosofia, de teologia, as correntes mais terríveis invadiram os seminários. Então, eles atacaram o coração da coisa. Tem o aspecto litúrgico, né? Quem é católico que só conhece a missa nova, depois de um tempo frequentando a missa tradicional, é inevitável que ele perceba a diferença, né? É inevitável que ele perceba a diferença. Não quer dizer que entre as pessoas que frequentem a missa nova, né, a missa de Paulo VI, o missal de 1969, não significa que essas pessoas não possam estar ali de boa fé. Não se trata disso. Ou que ali não haja pessoas que conheçam os elementos principais da doutrina e busquem viver os sacramentos. Mas o fato é que isso abriu a liturgia para uma série de abusos, abriu o espaço paroquial para uma série de deturpações estéticas que atrapalham numa vida espiritual profunda, né? Então você acabou de comungar, você está lá ajoelhado fazendo a sua ação de graças, e aí tem lá um violãozinho, uma musiquinha, não sei das quantas, que era melhor que não acontecesse naquele momento, porque você está Esses no seu dias, momento de intimidade com Deus, né? esses dias eu tava na missa, né? Aí no final da missa, para despedir, foi tocar uma música em homenagem a São José, né? São José, ou São José, né? Pai adotivo de Nosso Senhor, tudo. Aí a música falava, e esse pobre, literalmente, esse pobre coitado só queria ser feliz com a sua Maria, só queria ser feliz, Meu mostrando Deus. que ele queria ter uma vida normal com Nossa Senhora, com o esposo, assim, aí Deus meio que atrapalhou. Aí eu achei que ia ter uma reviravolta, mas não, acabou assim. Para você ver, né? Então o fiel médio,
católico, ele há décadas se acostumou com isso, né? Há décadas se acostumou com isso. Então nós vivemos assim uma era de muita ignorância doutrinal, de muita ignorância da história da igreja, de muita ignorância litúrgica. E como você bem disse, nós temos uma hierarquia hoje que dificilmente virá dela um movimento firme de reversão dessas coisas. Porque nos altos postos da igreja, infelizmente, muitos desses postos hoje são ocupados por pessoas que, na verdade, em grande medida, podemos dizer que perderam a fé, que Uhum. apostataram, né, que Sim. ensinam o contrário do que a igreja sempre ensinou. A E gente pode dar. professam, Perdão. sim, A gente pode dar nomes tranquilamente, né? Como você falou dos VIS, né? A gente vê agora o Dom Mol, que ele cuida da comunicação da CNBB e ele é super próximo do Dom Valmor, que é o chefão da CNBB, né? E ele é meu reitor, então eu sei muitas coisas dele, assim. Aí ele foi o primeiro, a PUC foi a primeira universidade, PUC Minas ali, a aderir a banheiro transgênero. E ele que fez isso, um bispo fazendo isso. Então ele não é católico, ele perdeu totalmente a fé, sabe? Não é mais heresia, já foi totalmente, não tem o que falar. é muito difícil. Realmente é uma situação muito difícil, porque isso vai contra rudimentos da fé, Uhum, né? Rudimentos da fé. São Tomás de Aquino fala na Suma Teológica, seguindo a Santo Agostinho, ele formula ali uma coisa que a gente podia moldurar, assim, uma síntese daquelas lapidares, né? É, assim como o alimento está para a saúde do corpo, o ato sexual está para a saúde da espécie. Simples assim. Sexo não é diversão, sexo é uma missão, né? Então, quando você fala de banheiro transgênero, e isso traz implícito o reconhecimento do transgenerismo como uma alternativa viável, como algo ordenado, como se fosse algo ordenado, quando é claramente uma desordem, quando você inverteu a finalidade, ou você artificialmente deslocou a finalidade própria da sexualidade, da procriação, da preservação do gênero humano para o prazer sexual, você gerou uma enorme de uma desordem, né? E você está faltando com a caridade, porque você está levando essa pessoa a uma infelicidade profunda, né? Então, nós somos animais racionais, dotados de corpo e alma. A nossa felicidade, a felicidade propriamente humana, ela tem que haver, ela tem a ver, ela só é propriamente humana se ela contemplar aquilo que nos distingue na ordem do ser. E o que nos distingue na ordem do ser são a inteligência e a vontade, são as nossas potências intelectivas. Pagãos já tinham percebido que a felicidade humana não podia estar no dinheiro, no prazer venéreo, nos prazeres da mesa, nas virtudes cívicas e morais, porque essas coisas não são repousos absolutos da nossa inteligência e da nossa vontade, porque todas elas se ordenam a algo que ainda vem depois. Então, a pessoa que põe o dinheiro no centro da sua vida, mas o dinheiro ele não é o fim, você quer dinheiro para você comprar coisas. Então, ele não pode ser o repouso da sua vontade e da sua inteligência, ele não pode, portanto, ser a sua felicidade final, porque ali não é o fim da linha. O dinheiro ele se ordena a outras coisas. E assim o prazer venéreo e assim o prazer da mesa, né? A comida ela nos dá o prazer um prazer sensorial, mas ela tem uma finalidade clara que é a nutrição. É claro que se a comida não fosse prazerosa, a nutrição seria mais difícil. Então, o prazer da mesa, o prazer da comida, ele se ordena à nutrição. Da mesma forma, o prazer sexual se ordena à procriação, porque, afinal de contas, vamos combinar, né? Se não tivesse algum prazer naquilo, quem é que ia se prestar àquela ginástica toda para preservar a espécie? Certo? Então, é o prazer sexual que se ordena à procriação e não o contrário.
E aí, quando você admite e incentiva as pessoas a se perderem na ideia de transgenerismo, de toda a ideologia de gênero, você está empurrando as pessoas para uma irracionalidade, Uhum. para uma mentira, né? Por quê? Porque é evidente, a pessoa que é homossexual, o que, que acontece? Ela desvinculou por completo o prazer sexual da sua finalidade. Ela está isolando da sexualidade humana apenas o aspecto mais superficial dela, né? Então, é um ato de caridade, o próprio mesmo Catecismo Novo fala disso, né? As pessoas que têm essas inclinações, elas devem ser acolhidas com amor, elas devem ser orientadas para a verdade. Precisam de uma amizade sincera, que as ajude a viver a castidade, né? Então, por quê? Porque isso é uma desordem profunda. E nisso não vai discriminação nenhuma, assim como tem essa desordem, há outras desordens, né? Então, é muito grave, quer dizer, quando um prelado da igreja chega e admite isso, você vê a que ponto nós chegamos, né? Isso não é trabalhar para a salvação das almas. Então, se evangelizar é trazer pessoas para a igreja visualizada num magistério como esse, então você não está levando a pessoa para a igreja de verdade. Você não está levando a pessoa para a igreja, você não está convertendo ninguém de verdade, né? Então, o primeiro ponto, eu diria hoje, a grande missão do leigo católico hoje é estudar muito. Ele precisa estudar muito, precisa rezar muito, estudar muito, pedir muitas luzes sobrenaturais para entender e para se manter firme, porque não é uma tarefa fácil, é uma coisa que nos desgasta muito, e nos causa muita tristeza, muita consternação, para compreender a crise em que a igreja se encontra, né? Esse acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que você tem que ir até onde a sua mão alcança. Então, tem pessoas que têm uma capacidade de estudo e absorção maior do que outras, né? Então, antes que você saia por aí debatendo com as pessoas, tentando debelar os erros, você precisa primeiro ter aquilo muito, muito firme dentro de você mesmo. Um outro ponto é que aqueles que têm essa compreensão mais profunda, que são mais céleres nessa compreensão, precisam ser caridosos com os que são mais lentos, né? Porque o Concílio Vaticano II ele gerou um dilema legítimo, que é o seguinte: até ali você tinha magistério e tradição andando na mesma direção, certo? A partir do Concílio Vaticano II, você tem a tradição indo para um lado e o magistério indo para o outro, né? Abrindo um magistério que abraçou uma ambiguidade, que descartou a assertividade, né? Você pega uma encíclica papal pré-conciliar, você pega uma encíclica como a Pascendi Dominiti Gredis de Papa São Pio X, denunciando o modernismo, ou você pega eu não me lembro agora o nome, mas uma das encíclicas de Leão XIII sobre a maçonaria, meu amigo, é preto no branco, para não ter dúvida. É condenação atrás de condenação. Assim como a mãe e o pai caridosos que amam seus filhos são bastante assertivos ao dizerem o que não pode dizer, o que não pode ser feito, o que a criança não pode fazer de modo algum. Isso é amor. Isso é amor. Evitar que a pessoa caia no erro. No caso da igreja, evitar que a pessoa perca a sua alma para sempre, né? Então, eram urgidos por esse apetite de salvação das almas que os papas e os bispos, né? Claro, a igreja sempre teve problemas, né? Desde Judas Iscariotes a gente tem problemas na igreja. Isso é um fato. Mas, de um modo geral, o que se percebia era uma certa unidade entre a tradição e o magistério. Uma unidade de tradição e magistério. Com o Concílio Vaticano II, abriu-se um dilema. E hoje a gente vê isso. Ou você segue a tradição, ou você segue o magistério, em diversos aspectos, né? E aí onde é que entra a tolerância dentro de qualquer apostolado?
né? Isso o nosso presidente, o Pedro Fonseca, falou numa aula sobre o que é o Centro Dom Bosco. Entra no seguinte, olha, se a gente considerar esse espectro que a crise da igreja gerou, a crise atual da igreja gerou, que vai desde os modernistas até os sério-vacantistas, né, a gente poderia dividir basicamente em 4 segmentos. Modernistas, conservadores, tradicionalistas e sério-vacantistas, né? Então, os modernistas e os sério-vacantistas não nos interessam, e convém que eles não façam parte do nosso apostolado, porque o modernista vai levar para a apostasia e o sério-vacantista vai levar para o cisma, né? Então, assim, se for realmente uma coisa invencível ali naquele momento, é melhor tirar essa maçã podre do cesto, né, do que manter lá, porque isso vai trazer problema. Agora, os conservadores e tradicionalistas, bom, quem seriam os conservadores? Conservadores seriam hermeneutas da continuidade, né, que, por respeito à hierarquia, fazem um certo esforço, um esforço considerável, para conciliar os textos do Concílio Vaticano II com a tradição de sempre, né? E por que aí há um elemento há um convite à tolerância? Porque o respeito à hierarquia é uma coisa eminentemente católica, né? O reconhecimento da autoridade papal, o reconhecimento da autoridade dos bispos, isso é algo eminentemente católico. Se a gente não tivesse isso, a gente caía no protestantismo. Então, conquanto seja dar nó em pingo d'água, como se diz, você querer conciliar, ou querer encontrar continuidade integral entre o Concílio Vaticano II e a tradição, por mais problemático que isso seja, o conservador é alguém que, mas é o Papa, mas é o bispo, assim, é meu pai na fé, então assim, é meu pastor, eu não posso simplesmente pegar e jogar isso fora, né? Então tem um elemento eminentemente católico aí. Quem são os tradicionalistas? Os tradicionalistas são aqueles que vão botar um acento maior na tradição e serão mais críticos quanto ao magistério. Ora, e por que eles devem ser tolerados? Porque a tradição é um dos 3 pés da Igreja Católica. Certo? Então, qual é o nosso tripé? Qual é o tripé do católico? Escrituras, tradição, magistério. Né? Escrituras, tradição, magistério. Se nós só aceitássemos a escritura, seríamos protestantes. Certo? E aí cada um vai criar a sua chave de leitura própria, cada um vai interpretar. Não por acaso existem, sei lá, dezenas de milhares de denominações protestantes, né? Então não basta, tem que ter escritura, mas tem que ter a tradição apostólica, quer dizer, a gente confiar naquela tradição oral, transmitida, né? Está lá no final do Evangelho de São João. Muitas coisas foram ditas por Nosso Senhor. Se todas fossem escritas, algo assim, né? Nem todos os livros do mundo seriam suficientes. Então, é evidente, o que ele está dizendo ali? Né? Isso é uma coisa que o protestante, eu não sei qual é a cambalhota que ele dá para contornar isso. Aquilo ali é uma prova de que só a escritura não basta, né? É preciso a tradição. Então, o Cristo fez muito mais coisa do que está relatado ali. Quem é que traz o depósito disso? É a tradição. A segunda carta de São Pedro na Bíblia fala que as Sagradas Escrituras não são de interpretação pessoal. Exatamente. Então, de quem é a chave interpretativa? A chave interpretativa está na tradição. É a chave por excelência. Afinal de contas, até se não fosse essa chave, não tinha nem Bíblia, né, para o protestante chamar de sua. Porque, afinal de contas, que critérios foram, quem foi que definiu que aqueles livros eram inspirados? Tudo bem que tem aí uma questão de que Lutero questionava a composição da Bíblia, deuterocanônicos, enfim, não vamos entrar nisso aqui agora. Mas o fato é que esses textos que estão lá, eles foram fechados na Bíblia, por assim dizer, pela mesma chave que a igreja aplica na interpretação. Então, como é que a gente vai querer abrir mão disso e interpretar de qualquer maneira? Né? Então, nós temos as escrituras, temos a tradição como fonte de revelação e temos o magistério que ilumina tudo isso e orienta os fiéis. Né? Então, quem são os tradicionalistas? Entre tradicionalistas e conservadores, bom, está de acordo, todo mundo dá o mesmo assento às escrituras, né? O conservador, ele
tende a passar um pouco o pano para o Concílio Vaticano II em nome da hierarquia, né, do magistério, da tradição, ou melhor, da sucessão apostólica, né, representadas ali por aqueles pastores, e o tradicionalista é aquele que vai se apegar um pouco mais à tradição e apontar a descontinuidade clara em alguns pontos, não é em tudo. O Concílio Vaticano II ele não rompe em tudo, né? O próprio livro do padre Matias Godron, lá da Fraternidade Sacerdotal, Catecismo Católico da Crise na Igreja, ele fala que há 3 tipos de textos no Concílio Vaticano II. Aqueles que estão em conformidade com a tradição, aqueles que podem ser lidos à luz da tradição e aí não geram ruptura, mas já carregam certa ambiguidade, mas que, assim, por si mesmo a gente não pode bater martelo e dizer que rompeu, né? Mas só podem ser devidamente entendidos à luz da tradição, e tem aqueles que são declaradamente rompidos com a tradição. Né? Tem textos que são realmente muito problemáticos, Unitatis Redintegratio, né, por exemplo, Nostra Aetate. Então, tem documentos do Concílio Vaticano II que são claramente contrários, trazem elementos claramente contrários ao ensinamento de sempre da Igreja. E acabaram abrindo brecha para que hoje se pratique nas paróquias, e mesmo, infelizmente, na boca de muitos bispos, e para causar ainda mais dor na boca do próprio Papa, né, ensinamentos que o cristão, infelizmente, ele não pode seguir, porque se ele seguir, ele está indo contra a Igreja. Né? Então, a Fratelli Tutti, por exemplo, é um documento muito problemático. Amores Letícia é um documento problemático. Né? Então, o leigo hoje, ele não pode ser sentimentalista. Né? A gente não pode ser sentimentalista. A gente não pode ser excessivamente apegado à própria trajetória pessoal dentro da igreja, ao modo como conhecer a igreja. Ele vai precisar ter uma abertura mínima para entender que, infelizmente, ele foi submetido, em grande medida, a ensinamentos errados, assim como os padres, enfim. E aí eu dizia, bom, quem tem uma compreensão mais profunda precisa ser caridoso com quem tem menos, com quem é mais lento, com quem tem mais dificuldade para assentar na sua cabeça essas informações novas, porque de fato é muito triste. Eu falo isso hoje, mas assim, foi todo um processo para eu poder estar falando o que eu estou falando agora. Né? Então, e caridade também para com os nossos pastores, por quê? E aí é uma crítica que eu faço a alguns posicionamentos tradicionalistas. Muitos movimentos tradicionalistas, eles me parecem assim, olha, não adianta, a igreja apostatou, o clero todo apostatou, não há o que fazer, entendeu? O negócio é o seguinte, eu vou frequentar minha missa tridentina aqui, não quero saber do mundo, não quero saber de mais ninguém. Bom, o que a experiência do São Dom Bosco tem demonstrado? Pelas publicações que a gente faz, os livros que nós temos editado, o efeito dessas obras, da tradição, em padres formados na atmosfera modernista tem sido imenso. Imenso. E aí o que acontece? O padre acorda no meio dessa tormenta e onde é que ele vai se agarrar? Ele precisa de um lugar para se agarrar, sabe? Ele precisa de um lugar para se agarrar, ele precisa de uma ponte. Né? Então, assim, a gente precisa ter também caridade com esses padres, com esses bispos, né? Aqueles que não são assim tão obstinados no erro, porque muitos estão no erro não por obstinação, por ignorância, né, por algum tipo de limitação, enfim, foi formado naquilo. E aí ele teve a felicidade de encontrar um leigo, uma obra, enfim, alguma coisa que cruzou o caminho dele e que o ilumina com relação ao problema que a igreja vive. Né? Eu lembro até agora do vídeo de um padre que, não lembro de onde nem o nome dele, mas o São Dom Bosco compartilhou, já tem meses isso, de um padre que, durante uma homilia da missa dele, ele pede perdão aos fiéis, olha só, hein? Ele pede perdão aos fiéis, não sei se você viu isso, pelas missas que ele celebrou até ali. Que ele celebrou de modo errado. Ele tinha uma... Veja, é um padre admitindo que ele não entendia direito o que era a missa. Veja, Muita quantos humildade. padres... Muita humildade, não é? Então, muitos padres não sabem o que é a missa.
Não sabem. Por quê? Porque já foram formados numa mentalidade modernista em que a missa virou assembleia de fiéis. Ela perdeu para ele o seu aspecto sacrificial. Que dirá para o fiel? Né? Aquela coisa, né? Poxa, a fila da confissão, a fila da comunhão é imensa, a fila da confissão não é tão grande assim. A quantidade de pessoas que, enfim, é sacrilégio em quantidade, assim, em doses industriais o que acontece. Né? O desrespeito com que se aproxima do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Essa coisa toda que, olha, assim, já deu tudo que tinha que dar, essas normas todas impostas à igreja, né, os bispos que aceitam isso, e aí você vai lá, comunhão dada na mão, com pinça, sabe? Assim, nós chegamos. É Nosso Senhor que está ali. Quando ele vem para minha mão, várias partículas podem ficar ali, sem que eu perceba, depois que eu levo à boca. Isso é muito sério. Assim, a gente não ter mais um alerta com relação a isso é porque a coisa se degringolou muito. Né? E hoje nós temos muitos padres e bispos que acham que não, que as autoridades civis estão certas em exigir das igrejas que as igrejas permaneçam fechadas, entendeu? Que o que vale é a vida. Mas, ora bolas, você está defendendo mais a vida do corpo que a vida da alma. O que é isso? Né? Então, Lucas, veja, essa é a imagem da igreja que predomina na cabeça de quem está fora da igreja. Quem está fora da igreja gosta tanto mais da igreja, quanto mais ela se aproxima de órgãos como a ONU, como a OMS, entendeu? Por quê? Porque eles foram, infelizmente, né, consolidou-se a mentalidade secularista, maçônica, do indiferentismo religioso, de que existe alguma coisa acima de todas as religiões que as nivela por baixo, e que, portanto, não importa a sua crença, não importa a minha crença, o que importa é que tem acima disso tudo uma autoridade tácita que vai servir de polícia da religião dos outros. Isso são os maçons. Foi isso que aconteceu. Então, essa coisa de Estado laico, né, essa coisa que virou bacana, né, assim, você defender o Estado laico virou uma coisa bacana, como se o Estado laico fosse a vitória da razão humana, de uma neutralidade espiritual. Não, meu filho, o Estado laico é uma conquista espiritual maçônica. E é o que infelizmente hoje em dia, igual você falou, infelizmente o magistério defende isso, né? A gente vê na Dignitatis Humanae do Vaticano II defendendo a liberdade religiosa, e o Papa Francisco só cumprindo isso, emitindo uma carta para os políticos europeus pedindo Estado laico, uma coisa assim. Você nunca ia pensar isso. Você lê a Immortalis Dei do Leão XIII, que é explicitamente contra isso, né? Sim, sim, sim. Evidente. Ora, como é que a gente ao mesmo tempo acredita que Deus se fez homem, caminhou entre nós, deixou aqui uma igreja, uma doutrina, mandou que nós evangelizássemos, ide e fazei todas as nações discípulas, ensinando-os tudo o que eu vos ensinei, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo não está falando de pessoas, está falando de nações. As nações têm que ser cristãs. É o rei do universo que está falando. Certo? Se você não é católico, compreende-se que você não alcance isso. Agora, você ser católico e dizer que o rei, e ao mesmo tempo aceitar que o rei do universo veio e disse isso, e aí você diz, não, mas cada um na sua crença, né? Assim, o bacana, eu estou fazendo um mal aquele povo longínquo de apresentar o evangelho para ele. Imagina, eu vou matar a cultura dele, né? Eu vou... Gente, esse Cristo não existe. Esse Cristo não existe. Só existe na cabeça dos revolucionários. A gente vai jogar fora, por acaso, todo o esforço dos jesuítas que vieram aqui evangelizar nossos povos indígenas? Entendeu? Então, assim, quantos e quantos católicos
católicos, assim, se dizem católicos, frequentam a missa, frequentam pastoral, tudo. Se você confrontar essas pessoas com esse tipo de afirmação, elas vão recorrer ao que aprenderam na escola, e o que elas aprenderam na escola? Não, mas, pô, mas o português veio aqui e fez muito mal, né? Os jesuítas vieram aqui, pô, fizeram muito mal, acabou com a cultura, né? Chacinou todo mundo, quer dizer, toda aquela mentirada, né? Assim, é uma coisa abjeta, a partir de certo ponto ela fica abjeta, assim, de tamanha ignorância. É propaganda, muito disso é propaganda protestante, propaganda iluminista, isso foi se acumulando ao longo dos séculos e foi convencendo o católico a deixar de defender a sua fé, né, a deixar de enxergar a verdade. Então, quer dizer, os jesuítas fizeram mal de batizar os índios, como hoje o pessoal, muitos bispos da CNBB defendem, que a gente tem que ir lá fazer social com os índios e não tem que batizar ninguém. O que é isso? Eu vou deixar ele no erro? Eu vou deixar ele com a marca do pecado original até o fim? Né? Não é isso. Não é isso. Cristo não ensinou isso. Ele não mandou fazer isso. Ele mandou fazer outra coisa. Existe a verdade. E é nosso dever ser sal da terra e luz do mundo. A gente tem que levar isso para as pessoas. Né? Então, tentando dar um fechamento à sua pergunta, eu falei, bom, em primeiro lugar, eu hoje não consigo ver a evangelização sem primeiro um processo de conversão interior para a tradição. A gente precisa conhecer a tradição, precisa buscar a tradição. Conhecer a verdadeira igreja que não morreu, evidentemente ela não morreu. Né? Apesar de todos esses disparates, ela não morreu. Né? Senão estaríamos aqui negando a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, de que nos acompanharia até o fim e que as portas do inferno não prevaleceriam. Né? É nisso que se fundamenta a nossa esperança. Eu também costumo dizer que uma vantagem que se tira das trevas é que nelas a luz da verdade, ainda que fraquinha, brilha mais forte. Fica mais fácil de você enxergar. Então, em meio ao caos, quando está todo mundo perdido, uma luzinha da verdade, ela é mais visível. Né? Então, não por acaso, se por um lado a igreja está passando por uma fase de profundo agravamento dessa crise, que já se estende há décadas, por outro lado, nós temos visto todo um ressurgimento católico. O próprio instituto de vocês é um exemplo disso. São Dom Bosco é um exemplo disso. O pré-universitário de São José de Cupertino é um exemplo disso. Né? A indignação das pessoas diante, com os vídeos que o São Dom Bosco tem divulgado sobre a campanha da fraternidade, as pessoas estão indignadíssimas. Aí o pessoal ligado à CNBB e esses teólogos modernistas todos se reúnem fazendo live, e o pessoal vai lá e desce a lenha. Desce a lenha, assim, um número de descurtidas muito maior do que de curtidas. O pessoal apagando o comentário. Quer dizer, esse pessoal está perdido, eles não esperavam por isso. Eles realmente não esperavam por isso. Eles achavam que eles estavam assim, olha, tá tudo dominado, né? Acabou, assim. Mas não é isso. Então, assim, a gente tem visto um ressurgimento católico que quer a tradição. Que quer a tradição, que entende que a igreja não pode ser isso que essas pessoas pintam que é. Porque, de fato, não é. Né? Tem lá um livro do Gustavo Corsão, editado pela Permanência, pela editora Permanência, que é uma coletânea de artigos dele para o Globo da década de 70, que se chama A Igreja Católica e a Outra. Né? Ele defendia, ele que acompanhou o que aconteceu ali logo após o Concílio Vaticano II, uma verdadeira campanha de desmonte da igreja desde dentro, ele tinha a concepção de que, olha, inventaram uma nova igreja sob a mesma hierarquia. Então nós temos hoje uma hierarquia e temos duas igrejas, né? A verdadeira e a outra. Esse é daí o título do livro, né? Porque num dos artigos ele coloca isso. Porque claramente você começou a ver um grupo não desprezível de sacerdotes defendendo o indefensável, ensinando outra coisa. Né? Então, assim, hoje eu acho que isso atingiu um ponto de inflexão e os leigos têm se mostrado
uma importante força motriz no combate a esses erros. Porque os erros dominaram a hierarquia da igreja a tal ponto que aqueles que entendem esses problemas muitas vezes ficam de mãos atadas e não podem agir, né? Então, padres são perseguidos se nadarem contra essa maré, né? Muitos bispos também não querem se indispor por conta de retaliações. Então, mas sobretudo padres, né? E no Luciano Dom Bosco nos chegam muitas situações assim, de padres que agradecem muito o trabalho que tem sido feito, porque ele próprio, ele vê aquilo tudo, mas ele não pode fazer, porque se ele mexer um dedo, o bispo dele pega e joga ele lá para não sei onde. Bota ele completamente fora da jogada, entende? Então, o leigo hoje, ele tem, como em outros momentos da história da igreja, sobre ele recai uma responsabilidade muito importante, que é fazer o que os sacerdotes muitas vezes não podem fazer, em função desse agravamento das coisas, né? Então, os apostolados estão surgindo. O que o leigo, então, deve fazer? Ele tem que rezar muito, tem que estudar muito, tem que buscar a tradição, tem que entender a crise da igreja. Como o nosso presidente falou de modo muito feliz numa aula também, conhecer a crise da igreja como trampolim para a tradição. Como trampolim para a tradição, né? E aí, de novo, eu coloco aqui a questão da tolerância, né? Porque o próprio Centro Dom Bosco surgiu assim, surgiu de um grupo de fiéis que começaram a desconfiar que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Mas por mais que tivessem essa percepção, ela era muito incipiente no começo, e você tinha pessoas ali se reunindo das origens as mais diversas. Tinham aqueles que estavam se libertando da teologia da libertação, tinham aqueles que tinham se convertido dentro da Canção Nova, né? Um ou outro que já tinha conhecido a tradição e, sei lá, frequentava uma capela ligada à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então você tinha um verdadeiro balaio de gato, né? Você tinha ali uma mistureba. Aí você tinha Olavete junto, né? Porque tem essa coisa de que é um fato empírico, né? Muita gente se aproxima de fato da igreja por ter tido contato com o Olavo. Mas o problema é que, enfim, se você se aprofundar nisso, você vai ver que o Olavo, ele aparentemente te aproxima da igreja, mas ele tem outras adesões filosóficas e teológicas que são muito problemáticas. Muito problemáticas, né? Eu também passei por isso, foi uma depuração que eu tive que fazer depois, né? Não digo que tudo que ele diz é de se desprezar, eu acho que tem análises que são muito bem feitas, mas naquilo que mais interessa, que é a doutrina católica, porque é caminho de salvação, tem derrapadas assim que não dá para deixar passar, né? Tem questões doutrinais assim de que claramente ele se impõe ao magistério da igreja. Claramente. Um exemplo é dizer que os judeus, que nada nas escrituras ou na doutrina indica que os judeus precisam se converter para se salvar. Eu não sei de onde ele tirou isso. Falou isso mais de uma vez. E o pessoal confrontou ele foi lá e citou São Paulo, não sei onde, coisa e tal. Quer dizer, esse é um comportamento protestantizado, judaizante, né? O magistério da igreja é límpido e cristalino, quer dizer, hoje não mais, né? Hoje já não é mais. Com esse ecumenismo, com esse novo ecumenismo que a gente se habituou a conhecer, né? Essa deturpação do termo ecumenismo, então, para o próprio católico hoje, parece que tanto faz se ser católico, se não ser católico, tanto faz. Porque Numa um dos igreja aqui da minha efeitos... cidade, eles colocaram, por causa da campanha da fraternidade, no presbitério, uma cruz no centro, o roxinho, né, um paninho roxo da quaresma, e várias placas, assim, a uma tá assim, ó, luterano, a outra tá ortodoxo, a outra tá episcopal, essas coisas assim, tá lá na mesma coisa ali, tamo junto, assim. Sim, sim. Não vai pro E o pior é que inferno, cara, não. E o pior é que se você olhar para cima, você vai encontrar nos altos postos da igreja uma confirmação disso.
Se você vai no padre e questiona ele a respeito, olha, mas os textos do concílio falam disso. O meu bispo fala disso. O Papa fala disso. Em Aí o Abu que que você Dhabi, né, ele faz? assinou o documento que fala que é da vontade de Deus a pluralidade de religiões. E aí, o que você vai argumentar? Não tem o que argumentar contra isso. É da vontade positiva ainda, estava bem claro ali. Pois é, então se você volta num documento como o Sílabus, do Papa Pio IX, tem lá aquelas 80 sentenças condenadas, né? Você vai encontrar lá uma sentença condenada que diz que se pode chegar à salvação por outro meio que não seja a Igreja Católica. Só que tem um problema, né? Tem uma questão aí. Ah, mas esse foi um Papa, agora é um outro Papa que está falando também. Pois é, mas vamos lá. Qual das duas declarações é infalível? Qual das duas declarações se valeu das notas de infalibilidade definidas no Concílio Vaticano I? Né? Porque as pessoas... Aí é aquele duplo padrão, né? É aquele duplo padrão. Eu tive numa discussão barra conversa com uma pessoa esses dias, uma pessoa que era só elogios para essa campanha da fraternidade que está acontecendo aí. E aí é muito interessante, né? Porque o Concílio Vaticano II, ele abriu mão da infalibilidade para poder introduzir todo tipo de heterodoxia. Aí, uma vez concluída a tarefa, agora o pessoal pega o concílio, pega o Papa, pega não sei quem, e brande como se aquilo fosse dogmático. Né? Quer dizer, agora você chama dogmático, mas o Papa Pio IX lá é dogmático ou não é? E aí, como é que fica? Né? Então você tem um duplo padrão. Quando me interessa, quando aquele pronunciamento me interessa, ainda que ele vá contra a tradição, por ter sido pronunciado por uma autoridade da igreja, eu digo que você tem que obedecer, que se você não obedece, você é um cismático. Mas aí quando eu jogo de volta para você a mesma autoridade papal, só que do passado dizendo o contrário disso, aí você diz que eu não aceito, sei lá, o Concílio Vaticano II. Mas o Concílio Vaticano II aconteceu, é o 21º, né? 21º, Concílio 20º, perdi a Acho que é o conta agora. primeiro, já é o primeiro. 21º. Então quer dizer que os outros 20 anteriores não valem nada. A igreja começou em 1960, 1965. Entendeu? Quer dizer, você se vale primeiro de uma ruptura para poder afirmar uma série de coisas, aí depois você pega essa ruptura, dogmatiza e joga para cima de mim. Né? Isso é desonesto. Então, quer dizer, a gente vive esse tipo de problema. Né? Infelizmente, isso sem negar que o Papa seja Papa, não se trata disso. Não se trata. A própria Bíblia traz exemplo de São Paulo confrontando São Pedro, se não me engano, na carta aos Gálatas, por conta de um comportamento judaizante, uma espécie de respeito humano, né? São Pedro, na presença dos judeus, ele tendia a botar um pouco a viola no saco, como se diz e tal, e aí São Paulo vai lá e o resiste em face. São Paulo vai e o resiste em face. Então, quer dizer, a própria Escritura tem um exemplo de que o Papa ele pode ser confrontado por uma outra autoridade da Igreja. Certo? Assim como o Papa, o nosso Papa, é confrontado por alguns bispos. Né? Alguns bispos confrontam o Papa, questionam. Tem aí o Dom Viganò, né, Cardeal Burke, lá com os outros 3 cardeais na dúbia, né, que questionaram lá alguns pontos da Amoris Laetitia. O Dom Então, Lefebvre, no isso Concílio Vaticano II, né, e o resto. exatamente. Então, quer dizer, todo tipo de rebeldia se aceitou dentro da igreja, né, com desenvoltura a partir do Concílio Vaticano II. Todo tipo de pluralidade, menos o tradicionalista. Esse não pode, esse tem que ser banido da igreja. É verdade. Né? É o que o próprio Dom Lefebvre falou, olha, o que eu estou fazendo é o que a igreja sempre fez. Como é que o que eu quero fazer agora
vai ser chamado de errado. Se o que eu fizer agora está errado, então a igreja errou por 2000 anos. Se esse tipo de formação que eu quero dar nos seminários está errado, então a gente está dizendo que a igreja errou por 2000 anos. Eu não estou inventando nada. Quem está inventando são vocês. Eu não estou inventando nada. Uhum. É, Eu exatamente. estou baixando a cabeça para o que a tradição sempre ensinou, para o que o magistério sempre ensinou. Não sou eu que estou me afastando da igreja. O que Não sou eu que estou acontece me afastando da verdade. aqui na minha cidade, igual eu contei esse exemplo, né, tem essa igreja com essa loucura, né? Isso está aberto todo mundo, continua lá a missa sendo celebrada do lado, transubstanciação do lado disso. E uma vez eu ouvi um relato de um leigo que queria um casamento com uma missa tradicional aqui, uma coisa muito bonita. O bispo proibiu, falou assim: bom saber disso, que se eu ver alguma coisa tradicionalista, eu vou cortar aqui na hora. Ou seja, ele permite essa loucura e deixar heresias, coisas absurdas. Tipo, lá, luterano, um negócio que odiava a igreja, metia o pau na igreja, fazia tudo contra a igreja. Isso pode estar do lado do sacrário, mas uma coisa que defende a igreja, a beleza da igreja, é proibido. Dom Lefebvre tinha falado disso já. Sim, sim, sim. Então, esse é o estado de coisas, né, que nós enfrentamos. Agora, de novo, quando a gente acorda para essas coisas, a gente passa por umas fases, né? Até tem aquela expressão que é engraçada, que é o cruzadinho de Facebook, né? Tem um sujeito que acorda para isso, e aí ele sai querendo resolver o mundo na espadada de uma vez só, né? Querendo... acho que todos nós que acordamos para a tradição já tivemos um pouco desse ímpeto, né? Mas isso só prova que nós, em grande medida, somos ovelhas sem pastor, né? Essa confusão toda que se estabeleceu, todos esses conflitos, essas divisões, isso é um indicativo claro de que as ovelhas estão desorientadas, né? Você perdeu aquela voz que a ovelha reconhece, ela se perdeu, né? Aquela unidade que vinha de cima, ela, na melhor das hipóteses, ela se fez ouvir menos. Então, muitas das pessoas hoje que estão no erro, eu digo a maioria que está no erro por ignorância. Então, eu acho que hoje o leigo que acorda para isso, que sente a necessidade de evangelizar, de trazer para a verdadeira igreja de Cristo, ele vai ter que ter também muita oração, muita frequência aos sacramentos, de preferência uma boa direção espiritual, para botar sob controle as suas paixões, inclusive no sentido evangelizador. Porque senão, você está lá no meio do negócio e você se dá conta de que você está mais querendo derrotar o sujeito na argumentação dele do que convertê-lo. Uhum. Eu digo isso por mim, porque eu já passei por isso, né? Tem algo de uma justa ira aí, quer dizer, a ira é aquele irascível que quer defender a verdade, mas essa Como esse defesa da da verdade não... Samara aí. Oi? Como esse caso da Samara que ela colocou aqui no chat pra gente. Desculpa, é que eu não tô acompanhando, eu não estou conseguindo ler. Mas Aqui ela o que foi falou, que ela disse? a Samara está acompanhando com a gente. Obrigado, Samara. Boa noite. Ela falou: tudo que vem verdadeiramente da igreja é escândalo aqui no lugar, não sei se ela é da nossa diocese. É de onde você é, Samara? Ela fala: eu e meu esposo somos vistos com o olhar de loucos por sermos abertos à vida e estarmos na sexta gestação. Sim, Samara, sim. Isso isso você vê dentro de comunidade católica, né? Porque assim, a mentalidade contraceptiva foi uma coisa que se entranhou na gente, de modo que mesmo os católicos já não compreendem mais isso, assim, perdeu-se a noção do que é castidade, não é? Perdeu-se a noção do que é castidade. Então, como eu disse, assim como você tem pessoas que frequentam a igreja, que vão à comunhão, e que se você perguntar o que é a Eucaristia, elas não vão saber dizer, ou vão dizer uma coisa errada,
A moralidade sexual, então, se você for dar uma catequese séria sobre isso, você vai ver muito nariz torcido. Aí você vai ver como que aquela virtude iniciática para ser cristão, né? A primeira virtude que você tem que ter, que é a humildade de ouvir a verdade. Aí é que você vai ver como muita gente, na verdade, está fora da fé, porque você fala aquilo que é o básico e a pessoa se sente ofendida na sua dignidade, na sua liberdade pessoal, né? No fundo, ela acha que ela encontrou a verdade, ela frequenta a igreja, sei lá, ela reconhece que Deus existe e tudo mais, tem que prestar culto a Deus, mas tem coisas que eu decido e que, assim, que a igreja não tem nada a ver com isso. E isso é absurdo dos absurdos. Eu Não queria até reconhecer a parabenizar. maternidade da igreja, né? Então, queria até parabenizar a Samara, ela é da nossa cidade. Maravilha, Samara, saber que tem uma família que busca a santidade, que pratica o que realmente Nosso Senhor espera de nós. Queria parabenizar mesmo, falar que é um exemplo para mim. É um grande exemplo. Pode ficar firme na fé que Nosso Senhor está muito feliz, com certeza. Muito bom, muito bom. Eu falei pro Diego eu fiz uma live com ele pelo pré-universitário São José de Cupertino, o Diego lá do Educando para o Céu. Ele tem uma família numerosa também, tem 5 filhos. E na ocasião eu comentei com ele, eu falei, a família numerosa é nada mais contra-revolucionário que uma família numerosa, né? Verdade. Então você vai ver que é uma constante em todas as etapas do movimento revolucionário atacar a família e a igreja. A família precisa acabar e a igreja precisa acabar. Não por acaso todos os movimentos revolucionários tinham a igreja por inimiga e, de algum modo, a moralidade católica também era alvo de investidas, né? Por quê? Porque se mexer na moralidade católica, você rompe com a família. Com a família tal como idealizada por Deus, né? Então, para encerrar o que eu estava dizendo, né? Para a gente evangelizar hoje, nós precisamos ter essa clareza de que nós vivemos uma crise muito profunda, né? De que, infelizmente, muitas coisas que são ensinadas pelas autoridades eclesiásticas, o cristão não deve seguir porque contrariam a doutrina de sempre, a doutrina que a igreja sempre defendeu. Muitas vezes são ensinamentos condenados pela própria igreja e, assim, transmitindo uma noção de que a doutrina muda, né? De que a verdade muda, de que Deus muda, né? Gustavo Corsão dizia, a igreja foi fundada sobre rocha e não sobre rodas, né? A igreja não se move, é o mundo que tem que se mover para ela, certo? Então, só que o que acontece? As pessoas estão, de um modo geral, tão arraigadamente presas a esses erros dentro da própria igreja, que de nós vai exigir, nós leigos que abraçaram algum apostolado, vai exigir muita oração, sacramento, penitência, de preferência uma boa direção espiritual, para que nós encontremos os instrumentos adequados para iluminar a verdade para essas pessoas sem afugentá-las, sem fazer concessões, mas sem afugentá-las. Eu não posso fingir que ela está certa num erro muito profundo, mas assim, então que Deus me dê a luz de eu iluminar isso para essa pessoa de tal maneira que ela não ricocheteie, que ela não bate e volte. Claro, isso não está no meu controle, eu também tenho que saber me resignar. Nem tudo, as pessoas não. O próprio Cristo falava e um monte de gente não aceitava. Deus estava ali falando em pessoa e muita gente não ouviu, não quis ouvir, né? Mas devemos sim trabalhar com essa, digamos assim, pedagogia, né? Na busca de uma pedagogia adequada aos nossos tempos, porque os jesuítas, por exemplo, quando chegavam aqui e encontravam os índios, eu acho que eles estavam numa situação menos problemática que a nossa, porque eles encontraram pessoas que não conheciam o Evangelho.
E hoje nós encontramos pessoas que conhecem o Evangelho e lutam contra ele. Então não é um ambiente de desconhecimento da fé e da doutrina, é um ambiente de hostilidade à doutrina cristã, certo? Um ambiente de apostasia generalizada. Então, me parece que era mais fácil evangelizar quando as pessoas não conheciam o cristianismo e você chega com a doutrina certa para elas, porque aquilo tem por si mesmo um poder de persuasão muito forte. Agora, quando as pessoas já se armaram contra a doutrina cristã, e se armaram porque tiveram as suas paixões, as suas concupiscências mimadas por todo tipo de vício, né, propagados pela televisão, pelo entretenimento, pelo cinema, pela internet, né? As pessoas não querem mais abrir mão das suas comodidades sensoriais. A pessoa quer ter a vida sexual que ela quer ter, a pessoa quer viver como ela quiser, e ainda quer ter uma espiritualidade, ela quer tudo ao mesmo tempo. Ela acha que é possível chegar à verdade sem controlar as próprias paixões. Pois nem os pagãos, mesmo os pagãos, né? Você pega um Platão, um Sócrates, um Aristóteles, para eles estavam claros, sem revelação nenhuma, de que, olha, não tem como ser sábio sendo mulherengo e beberrão. Isso vai obscurecer a sua inteligência. Você precisa de um mínimo de ordenação das paixões para que a inteligência faça o trabalho dela ordenadamente. Você nunca vai enxergar a verdade plenamente se você não abrir mão de certos comportamentos viciosos, né? Então não tem como você chegar na verdade negociando com o pecado mortal. Não tem como, você não vai enxergar a verdade. Porque no frigir dos ovos ali, no limite, você vai dar preferência àquele pecadinho em vez de preferir a verdade. E você não sai daquilo. Então, a conversão, ela passa necessariamente por uma obediência que, a princípio, é meio cega mesmo. Meu filho, olha só, você não tem condição de entender isso agora. Mas quer saber? Segue os mandamentos. Se esforce para seguir os mandamentos. Isso aqui é um ato de misericórdia de Deus. O pessoal diz, né? Ah, poxa, o ser humano não esses psicologismos modernos. O ser humano não vem com manual, né? Assim, vem sim, tem manual sim, Deus deu. São os 10 mandamentos. Né? E os mandamentos da igreja. Então, siga isso que você vai ser feliz. A tua felicidade está nisso. No começo, você não tem condição de alcançar, evidentemente. Você vai ter que baixar a cabeça, você vai ter que crer primeiro para poder enxergar depois. Você tem que ter essa humildade, né, inicial. Então, sem isso, não tem como. A verdade não vai brilhar para você. Porque você tá no meio da tormenta das suas paixões, você já se acostumou tanto a isso que você não percebe. Então, aí o que acontece? A tua inteligência tá cheia de vícios mentais. Você se acha muito racional, mas você está preso em vícios mentais, vícios de intelecção, que não te permitem alcançar algumas verdades racionais, assim, verdades que nem precisavam da fé para você enxergar, né? Mas que assim, porque você tem uma vida viciosa, esses vícios acabam te dominando, obscurecendo a sua inteligência e você não consegue alcançá-la, né? Então, bom, eu acho que eu já falei bastante, mas o leigo Falou hoje... muito bem, graças a Deus. O leigo hoje, eu repito, ele precisa primeiro cuidar muito bem de si, buscar sacramentos, oração, direção espiritual, conhecer a crise da igreja, buscar a verdadeira tradição. Isso aí por si só já é uma tarefa grande, porque isso vai gerar um monte de conflito interior que ele vai levar um tempo para resolver, né? Mas como a vida é tudo acontecendo ao mesmo tempo, não tem a colher de chá de primeiro você terminar isso e depois estar evangelizando. Porque enquanto isso está acontecendo com você está frequentando o seu trabalho, você está frequentando a sua igreja, você está frequentando a sua universidade, seu colégio. E você tem que ser aquele evangelho para as pessoas. Então você tem que se portar de tal maneira que as pessoas vejam em você o brilho da verdade, não é? Em um caminho viável para a felicidade que ela está procurando. Então, claro, a gente vai precisar do auxílio sobrenatural, porque com as nossas próprias forças a gente não consegue isso.
Então, me parece que hoje não tem como fugir disso para fazer a evangelização, porque senão você vai evangelizar dentro da mentalidade modernista, o que não é propriamente uma evangelização, né? E caridade, né? Tolerância com os irmãos de apostolado que eventualmente ainda não conseguem enxergar o mesmo que a gente enxerga, né? Se eu estou aqui foi porque houve quem, enxergando mais longe antes de mim, foi caridoso comigo, teve paciência comigo, né? Me permitiu, me deu a mão, enfim, não me tolheu com força o suficiente para que eu abandonasse essa caminhada de compreensão da crise. E não digo isso como quem já a compreendeu profundamente, né? Eu ainda me vejo num caminho de compreensão da crise. Mas já me sinto um pouco mais resignado diante disso, assim, até pela certeza de que Deus não quer de nós e não exige de nós a vitória, ele exige de nós o combate, né? A vitória é de Cristo, Perfeito. nós já sabemos, essa guerra já está ganha. Não é mais uma questão de ganhar a guerra já está ganha. A questão é se eu vou participar da vitória e quantos eu vou levar comigo para participar dessa vitória. Tá certo? Então, e isso é um exercício que no Centro Dom Bosco foi uma coisa que nos marcou muito. Nós passamos por algumas depurações, pessoas que abandonaram, que se separaram de nós porque, enfim, por conflitos internos. Mas foram depurações importantes, porque refletem o nosso crescimento na fé e na compreensão da crise e no conhecimento. Enfim, eu acho que eu já tinha falado bastante, né? Por fim, eu estava dizendo da importância da unidade dos apostolados católicos que tem surgido, né, com esse propósito de evangelização, da importância dessa compreensão e tolerância mútuas, né, com relação à compreensão da crise, aqueles que sabem mais ajudarem quem sabem menos, né, para que esse trabalho possa ser realizado. Eu acho que a gente vive uma época histórica muito marcante da igreja. Acho que no Brasil está acontecendo uma coisa que eu não sei se tem um parâmetro em outro lugar. Talvez nos Estados Unidos também tenha havido uma reação católica expressiva, né? Mas quando, por exemplo, o Álvaro o Centro Dom Bosco publica um vídeo do Álvaro sobre a campanha da fraternidade e que atinge 600 mil visualizações, assim, é uma coisa notável, né? E toda a Demais. reação, né? Realmente é uma coisa incrível o que está acontecendo. Eu acho que tem o dedo de Deus nisso aí, né? Mas, então, é isso, né? A gente tem um desafio grande, né? Eu dizia também que essa guerra ela já está vencida, né? Cristo já venceu essa guerra. Então, não é uma questão de se nós vamos ganhar ou não, é se nós participaremos da vitória junto com Ele e quantos levaremos conosco nessa participação, né? Então, acho que a evangelização hoje ela depende muito de uma estratégia presencial assim de ação, né? A internet é uma ferramenta muito poderosa, mas é muito importante assim ações físicas, né? O próprio instituto de vocês eu vejo que promovem os rosários públicos, isso é muito importante, né? Oferecer aulas para as pessoas, né? Se possível, tentar correr atrás de abrir uma editora, de publicar obras católicas, porque isso também é um outro problema, né? Editoras supostamente católicas, assim, publicando todo tipo de erro, né? Obras que não deveriam estar numa editora católica, no entanto, estão lá. Então, tem essas frentes todas, né? Então, assim, eu acho que tem missão para todos os perfis, todos os gostos de leigos, né? Aqueles que têm maior inclinação intelectual podem, de repente, se entregar a essa tarefa de resgate e edição de obras católicas esquecidas, né? Aqueles que têm
são mais, uma inclinação mais piedosa, mais devocional, encabeçarem atividades como rosários, e por aí vai, né? Aqueles que têm habilidade para docência, ministrarem aulas, gravarem aulas, né? Mas todos esses têm as suas vidas comuns, então onde quer que estejam, que sejam sal da terra e luz do mundo para as pessoas que o cercam, né? Maravilha, Luciano. Obrigado por nos brindar com essa aula fenomenal, algo, conteúdo vastíssimo. Tem muito que depurar, muito que meditar e muito que fazer. Mas Deus lhe pague por disponibilizar seu tempo para nos ensinar, conversar conosco. Que Deus lhe pague em dobro toda essa sua caridade. Imagine, Lucas, é um prazer para mim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de, enfim, compartilhar um pouco também o que foi a minha trajetória, o que tem sido, né? Como eu disse, né? A conversão é todo dia, né? A gente vive sempre um processo de mais da verdade. Então, agradeço o convite, a honrosa oportunidade. Espero que quem nos assistir